Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Dose Certa, exclusivo para profissionais da área da saúde. Se você é leigo, eu te convido para o meu canal do YouTube. Lá eu tenho muito conteúdo também para leigos. Agora aqui, o conteúdo é exclusivo para profissionais da área da saúde. A gente vai começar não só com o pé direito, mas com o corpo inteiro, um tema muito importante, muito pouco conhecido aqui no Brasil, muito conhecido lá na Europa, que é o tema Viscoalbum e a terapia complementar do câncer. Por que será? Enfim, existem várias hipóteses do porquê, isso não importa, mas eu vou trazer muitas informações, principalmente de um artigo recente de 2022, uma revisão sistemática que incluiu mais de 170 artigos sobre o Viscoalbum. E vou falar também sobre a minha experiência prática dessa medicação e um pouco da minha jornada para aprender sobre essa planta tão, infelizmente, desconhecida aqui no Brasil. Eu tenho 12 anos de formado, mas eu tenho quase 20 anos de experiência com Viscoalbum. E por que tanto tempo assim? Porque até antes de entrar na faculdade de medicina, eu já acompanhava pacientes em tratamento complementar com Viscoalbum. Então, você profissional da área da saúde sabe que o tratamento complementar ele não exclui o tratamento convencional. Então, o paciente com câncer, detalhe importante, o Viscom ele é majoritariamente estudado para pacientes com câncer. Tudo bem que existam estudos pequenininhos, muitos deles nem indexados em base de dados, mostrando benefícios em doenças autoimunes, em algumas infecções, mas eu vou abordar hoje tratamento oncológico. Voltando à história, eu já acompanhava pacientes em tratamento complementar. Então, eles faziam tratamento convencional e faziam tratamento em complemento ao convencional. E ali eu já fiquei realmente muito impressionado com a resposta clínica dos pacientes. Interessante, uma fala bem recorrente desses pacientes eles ficam muitas vezes até um pouco chateados por observar que estão indo muito bem, mas os pacientes que estão junto com eles na quimioterapia vão muitas vezes definhando muito mais rápido que eles. E eu vou falar para vocês daqui a pouco de alguns dos benefícios, e um deles é até potencializar a quimioterapia, radioterapia e proteger de efeitos colaterais. Existe um outro estudo mostrando que cerca de 2/3 dos pacientes oncológicos da Áustria, Alemanha e Suíça utilizam tratamento complementar com Viscoalbum, complementar ao tratamento convencional, e com muitos benefícios. Então vamos a esse artigo. Então esse artigo de 2022, uma revisão sistemática, ele englobou, como eu disse, mais de 170 artigos, todos indexados na base de dados, que é a nossa queridinha Medline, e desses, várias revisões, vários estudos clínicos. Então, para muitos profissionais que falam, mas não tem estudo, não tem evidência, não tem estudos em humanos, aqui no Viscom, sem economia, temos essas informações. E uma das informações importantes para você, profissional da área da saúde, que está inseguro muitas vezes de começar a investir tempo, investir energia num tratamento como esse, tão pouco divulgado aqui no Brasil, é a segurança. Importante saber que o tratamento com Viscoalbum ele é muito seguro. Segundo essa revisão sistemática, foram raras as intercorrências com o uso do Viscoalbum. As que ocorreram foram elevação da temperatura, febres transitórias, em alguns casos alergias brandas. Na prática que eu vivenciei por quase 20 anos de Viscoalbum, eu observei que realmente são raras as reações que não são desejadas, mas elas podem ocorrer. Então, nesses 20 anos, foram quase cerca de 5 pacientes que tiveram reações alérgicas, muitas delas exuberantes. E por conta disso, então eu estou falando até uma informação diferente dessa revisão sistemática. Então, a gente tem que tomar cuidado do paciente usando o Viscom. Por quê? Porque, por mais raro que seja ter essa alergia, é importante que o ambiente seja controlado. Esse ambiente controlado precisa existir profissionais e medicações para tratar a principal reação não desejada, que é a alergia, pode gerar até anafilaxia. Então, antihistamínico, corticoide, até adrenalina, o profissional ele vai ter que ter
Claro que a ideia é nunca usar, mas ele vai ter que ter para quê? Se tiver alguma alergia, ele vai utilizar. Então, em 20 anos, só 5 pacientes? É muito raro, mas existe. E por conta disso, a minha indicação é que essa aplicação seja feita exclusivamente em ambiente controlado ou no domicílio do paciente com profissionais gabaritados para poder fazer intervenções em caso de alergia. Eu falo isso porque uma conduta muito comum de profissionais que são raros, que prescrevem visco com algo, é indicar para o paciente fazer em casa. A minha fala é a seguinte: tudo bem que o paciente pode fazer, tudo bem que é fácil a aplicação, principalmente se for feita a aplicação subcutânea, porém, se esse paciente tiver alergia, como que esse profissional vai acudir esse paciente? Por telefone ele vai falar, tudo bem, aplique uma injeção de algum corticoide. Não tem. E esse paciente vai saber fazer uma aplicação de uma maneira talvez diferente daquela que ele fez o visco com álbum? Talvez não. Então, eu acredito que seja imprudente indicar para fazer na casa, caso não tenha todo esse amparo de profissionais da área da saúde. E, de novo, é por isso que esse conteúdo é exclusivo também para profissionais da saúde. Um outro detalhe importante é, para adquirir o visco com álbum, principalmente na forma antroposófica, que são as formas injetáveis, o profissional, na verdade, é necessário que seja feito por prescrição médica. Então, esse conteúdo hoje, na verdade, ele é quase que exclusivo para médicos, porque só médicos conseguem fazer a prescrição para o paciente fazer a compra. Então, nenhuma outra especialidade consegue. Claro que existem várias outras formas de utilizar visco com álbum. A gente pode utilizar o visco oral, aí as outras especialidades podem fazer a prescrição, podem fazer a condução. É uma forma, a gente observa na prática, menos eficaz, também com menos efeitos colaterais, mas também com o paciente não se sente tão bem. E um detalhe aqui interessante é, pelo fato de haver um aumento de endorfinas pelo uso do visco com álbum, um dos primeiros sinais de quando estamos usando a dose certa do visco é que o paciente se sente melhor. Então esse é um ponto importante. Claro que aqui eu quero fazer com que vocês fiquem realmente empolgados com esse tema visco com álbum, mas vocês vão ver que vai faltar ainda muito conteúdo. É um tema muito amplo. E é por isso que lá na plataforma Dose Certa a gente tem um módulo prático exclusivo para o profissional aprender a fazer a prescrição. Então, por exemplo, existem vários tipos de visco com álbum. Aquilo ali nós vemos que os profissionais embananam um pouquinho. Existem as subespécies de visco, as potências do visco, os antroposóficos, os homeopáticos. Então é importante saber como fazer a condução, como saber fazer a escolha do visco correto para cada paciente, de acordo com a potência, de acordo com a dinamização. São muitos detalhes importantes. Mas hoje a ideia é trazer um overview sobre esse tema tão importante para os pacientes oncológicos. Foi usado inicialmente em 1917 o visco com álbum. Iniciou-se esse uso pela indicação do filósofo, fundador da medicina antroposófica, Rudolf Steiner, juntamente com a médica Rita Wegman, em pacientes oncológicos. Antes de 1917, o visco já era utilizado de maneira geral, de maneira popular, pela cultura europeia, como uma panaceia, como uma planta que é boa para hipertensão, para diabetes, para tudo. Mas em 1917 ele começou a ser usado pelos profissionais médicos antroposóficos, com essa indicação, uso complementar do paciente com câncer. E existe uma fala até bem ambiciosa do Rudolf Steiner com relação ao visco, falando da meta do visco. Segundo ele, a meta do visco é substituir o bisturi do cirurgião. Na prática, isso até pode ocorrer, né? Mas a gente normalmente também não vai nem saber o que substituiu o bisturi do cirurgião. Foi a quimioterapia, foi o visco, foi a dietoterapia, que é importantíssima, foi a própolis que foi utilizada sem economia, foi a fé que o paciente possui, que também faz toda a diferença num tratamento como esse. Então, na verdade, não importa, né, de onde veio o milagre. Na verdade, o que a gente busca é ajudar o paciente de maneira adequada, sabendo que existem muitas limitações, sabendo que o paciente oncológico é um paciente muito delicado, é um paciente que muitas vezes não tem nem esperança de que ele pode melhorar. Para muitos, de quando recebem esse diagnóstico, eles acham que já estão mortos. E o dever do profissional da área da saúde
é trazer pelo menos esperança para esse paciente, que acha que dali para frente ele só vai ter a morte, e não tira isso da sua mente. Então, parece algo pequeno trazer fé para esse paciente, veja que a gente sai do visco para a fé, mas isso é fundamental para você que vai acompanhar ou que já acompanha paciente com câncer. E é fundamental você não fazer como muitos profissionais fazem hoje, que falam, você tem 2 meses de vida, você tem 3. Quem é o médico para falar, para trazer uma data de validade para um paciente? Ele não sabe nem da dele. Isso não pode existir. A gente tem que trazer fé, a gente não sabe da nossa vida e muito menos da do nosso paciente. Tudo bem que existem estudos, existe experiência, mas a gente tem que fazer o melhor para ele. E fazer melhor é trazer paz, trazer felicidade para ele, sem ilusão. Isso é muito importante. Então, voltando ao estudo que a gente está comentando, esse estudo de revisão de 2022, o título dele é Visco-Album Therapy in Oncology, an Update on Current Evidence. Então, eu vou citar para vocês alguns tópicos importantes que esse artigo traz. Então, impacto positivo sobre a qualidade de vida e reduz efeitos colaterais das terapias convencionais, tanto rádio quanto químio. E essa diminuição, muitas vezes, impacta até na evolução ou na condução do tratamento, no seguinte sentido. É comum que pacientes em quimioterapia tenham leucopenia, tenham plaquetopenia. Pacientes sem uso complementar com Visco-Album têm menos leucopenia e plaquetopenia, ajudando ele até continuar nesse tratamento quimioterápico ou até ajudando o paciente a utilizar doses maiores quando necessária dessa medicação alopática. Então vejam como que ela tem esse cerne complementar, mas ele é muito importante e deveria estar sendo utilizada pela medicina convencional. A nossa meta qual que é? Não é sermos um grupo à parte dos médicos convencionais, não. A nossa meta é estarmos juntos com esses médicos convencionais, para nós unirmos forças, e quem vai ser ganhando? É o paciente. Então, sem egos, não porque o meu é o natural, o dele é o químico, não. A gente junto é mais forte. Então, e melhorias observadas nos pacientes citados aqui nesse artigo. Melhora da fadiga, melhora do sono, melhora da exaustão, melhora náuseas, vômito, melhora apetite, isso é muito importante, porque também é sinal precoce do uso do Visco-Album, melhora ansiedade, bem-estar emocional e bem-estar funcional de maneira global. O paciente começa a poder fazer mais exercícios físicos, ele fica mais bem disposto. Aqui a gente está falando também de qualidade da terminalidade. Tudo bem que a nossa ambição é curar todo paciente com câncer. Claro que deve ser a nossa ambição. Mas o que a gente vai conseguir, a gente não sabe. Então a gente tem que tentar, pelo menos, ajudar essa terminalidade desse paciente que está sofrendo muito. Se ele tiver 2 meses, mas que esses 2 meses sejam com melhor qualidade, comendo mais, sorrindo, dormindo melhor, com menos fadiga, a gente já teve sucesso no nosso tratamento. Claro que a missão é curar a todos. E, interessante, redução de mortalidade e aumento de sobrevida nos seguintes tipos de câncer. Câncer de mama, câncer ginecológico, especialmente quando combinado com tratamentos convencionais, pulmão, câncer gástrico, coloretal e pancreático. São vários tipos de cânceres que já temos evidências robustas mostrando melhora global, aumento de sobrevida. Pergunte para qualquer paciente com câncer se ele não gostaria de viver mais 1, 2 ou meses, dias, meses ou anos. Claro que ele quer. Se fosse conosco, claro que nós gostaríamos. E o Visco, ele é uma possibilidade de trazer esse benefício para ele. Então vejam que eu estou sempre tomando cuidado com as minhas palavras, porque são possibilidades. Eu já acompanhei, eu como profissional, vários pacientes em uso de Visco-Album e já vi realmente casos incríveis, mas já vi também casos que nós ficamos frustrados e nós entendemos que não é apenas a parte dos profissionais, existe a parte do paciente também como protagonista. Se ele quer fazer dieta, se ele quer tentar fazer o exercício, tomar o suplemento, ter fé, ter os momentos dele de oração, ele tem muito mais chance do que aquele paciente que se entrega para a doença. Você que é profissional sabe dessa realidade. Então é por isso que a gente tem que investir muito tempo e energia no auxílio mental a esse paciente e sempre que necessário, sempre que possível, orientar profissionais que possam ajudar nesse sentido.
Ou se o paciente possui alguma religião, por exemplo, orientar para buscar a sua religião, para ter mais conexão com algo a mais, com algo superior que ele acredite. E esse ponto importante das reações que eu comentei antes com vocês. Então, não pode ser feito de qualquer jeito, não pode ser feito sem profissionais que estejam acompanhando. Uma fala que eu recebo com muita frequência dos pacientes com câncer ou que já fizeram ou estão em tratamento com visco. Mas eu já faço há 4 anos o uso de visco com álbum, então eu não vou ter alergia. Isso não garante que ele não terá alergia. A alergia, ela vem de maneira inesperada. Eu tenho um relato até pessoal. A rainha estava utilizando visco com álbum, não com indicação oncológica, mas com indicação de melhora da imunidade. Ela tinha muitos resfriados, então ela semanalmente aplicava uma dose de um visco suíço, numa dinamização muito baixa, numa subespécie do visco M, da macieira. E depois de 3 ou 4 anos utilizando o visco com álbum, ela teve um choque anafilático. A sorte nossa foi que a gente morava ao lado da clínica do meu pai e ela foi arrastando até a clínica e quando eu estava chegando de viagem nesse momento, ela já estava desacordada, mas já tinha recebido todo o suporte necessário. Corticoide, antihistamínico, já estava fazendo infusão, soro, mas ela estava desacordada. Se ela não tivesse tido esse suporte, a gente não sabe o que teria ocorrido. Então, é um alerta que eu faço para você, profissional da área da saúde. Tome muito cuidado. É muito seguro. Essa revisão de 2022 cita essa segurança do visco, porém, não pode ser de qualquer jeito. Eu quero aproveitar para falar de alguns tópicos importantes na terapia do visco com álbum que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Porque quando se ouve tratamento natural, parece que é só pegar a plantinha, parece que é só começar de qualquer jeito. No caso do visco, vocês que vão começar a estudar com mais profundidade vão ver que não é bem assim. O visco com álbum, a gente pode aplicar de várias formas, sendo que a mais estudada e a mais realizada, até pensando em custo, é a via subcutânea. E interessante que a terapia com visco, ela traz sinais, se a gente está utilizando a dose certa ou não. Quando a gente chega na dose certa, o organismo ele traz sinais muito claros, principalmente na via subcutânea, que é a via mais simples de ser acompanhada. E qual que é o sinal? Quais são os sinais que nós vamos acompanhar? Sinais flogísticos. Dando um passo atrás, existem estudos mostrando que o paciente com câncer, ele apresenta uma quebra ou ele perde o ciclo circadiano de alteração de temperatura. A saber, o paciente saudável, ele possui uma temperatura corporal maior pela manhã, temperatura corporal menor no período da noite. O paciente com câncer, ele possui uma temperatura menor o dia inteiro. Então foi até interessante ter um estudo feito na Alemanha mostrando esses gráficos e com a utilização do visco com álbum, esse organismo ele volta a ter esse ciclo circadiano de maior temperatura de manhã, menor temperatura à noite. Então, detalhe interessante, em que horário então eu vou aplicar esse visco? Sugestão, sempre aplicar pela manhã, até o meio-dia. Esse é o ideal. Aí quando o paciente vai falar, mas eu não posso, só tenho agenda aqui 4 horas da tarde. Tudo bem, pode realizar. Mas existem estudos mostrando, e vários profissionais lá na Europa citam que a eficácia é menor. Então, o ideal é que o visco seja aplicado no período da manhã. Então, esse visco ele ajuda o organismo a ciclar a temperatura ao longo do dia. E sinais precoces ou outros sinais de que a gente está usando a dose correta do visco com álbum. Sinais flogísticos. Então, por que é fácil acompanhar o paciente oncológico fazendo utilização de visco com álbum subcutâneo? Por exemplo, aplicou aqui no braço, a injeçãozinha subcutânea, vai haver sinal flogístico, dor, calor, edema e rubor. Um desses sinais ele vai aparecer. E esse sinal, caso seja muito exagerado, significa que a dose do visco foi além do necessário. Precisamos diminuir. E a diminuição pode ser feita de várias formas. Pode ser feita utilizando uma subespécie do visco com menos lectina ou menos visco com toxina. Pode ser feita espaçando mais o tempo,
ou pode ser feito diminuindo a potência do visco. Hoje no Brasil, dos antroposóficos temos o alemão e o suíço. Sendo alemão, vai diminuir a miligramagem, sendo suíço, vai aumentar o númerozinho depois do D, porque é em decimal. Então, quanto maior o número, mais diluições ocorreram. Então, pode ser feito dessas várias formas. E caso seja, por exemplo, diminuiu a potência, diminuiu a espécie com visconectina e viscontoxina, aumentou o espaço de tempo e mesmo assim a reação é muito grande. O que vai ser feito? Aí pode ser feito uma redução maior ainda. Então, se estava sendo feito semanal e passou-se para quinzenal, talvez passasse para mensal. O detalhe importante é que o paciente oncológico responde menos dessa forma. Então, isso é raro de ocorrer. E, na verdade, a gente busca essa reação, só que uma reação comedida. O que ocorre também são pacientes que não reagem nada. E é importante deixar claro para o profissional que contenha a sua ansiedade. Não queira a todo custo fazer uma reação flogística no local do paciente para querer achar que vai ter alguma reação ali rápida e para querer alguma eficácia, porque isso pode trazer risco para o paciente. Claro que sempre existem exceções. Eu, nesse momento, por exemplo, tenho uma paciente jovem com um tumor raro, ela tem metástase pelo corpo todo. A gente está usando soros em dias intercalados. Então, ela faz um dia soro com dose alta de visco suíço, faz pausa, soro com visco alemão, pausa suíço, pausa alemão. E a gente está tendo boa resposta clínica, mas a gente tentou meses de várias outras estratégias sem eficácia. E ela hoje come melhor, ela tem menos dor, e agora a gente vai ver exames juntamente com o especialista para avaliar, com os oncologistas para avaliar se existem reduções dos tumores, mas ela está muito melhor. E com a mesma quimioterapia. Então foi uma intervenção que, ao longo do tratamento dessa mesma quimio, ela teve uma resposta positiva. Então vejam que, falando até do tratamento convencional, a minha conduta, por exemplo, é essa. Eu nunca vou interferir no tratamento convencional. E por isso que o ideal seria que nós tivéssemos junto conosco um oncologista. Então, ele está fazendo tratamento X, é um tema que eu nem abordo durante a consulta, eu apenas anoto na ficha clínica dele e vou tratar da condução do tratamento complementar, com visco-álbum, com a própolis verde, normalmente em altas concentrações. Eu gosto de pedir exames completos para avaliar o que falta nele. Então é importante avaliar, por exemplo, se falta ferro, se falta B12, como é que está a vitamina D3 dele. Tudo em doses baixas para ajudar esse sistema imune desse paciente a melhorar. Tudo isso é importante. E junto, claro, que tem que ter um bom nutricionista e, se possível, um bom educador físico para esse paciente realizar exercícios físicos. Então tudo isso para quê? Com a ambição de curar esse paciente ou de melhorar a qualidade de vida dele. E nessa jornada de aprendizado de visco-álbum, eu já fiz estágio com vários profissionais. Eu estive na Europa, nessas duas empresas, do visco suíço, do visco alemão, para aprender como é que eles fazem. Fiz estágio até com os pesquisadores, com o Dietrich Schloder na Alemanha. Eu estive lado a lado com ele para aprender realmente como que eram as pesquisas. Ele, me deu até impresso as pesquisas que ele realizou do visco-álbum, porque realmente é um tema que no Brasil ele é pouco conhecido e o impacto que ele pode trazer para os pacientes oncológicos ele é muito grande. E um outro interesse pessoal com relação ao visco-álbum, aí já falando até de prática clínica de vários profissionais da área da saúde, é a utilização para pacientes com doenças autoimunes. E eu, como paciente com doença autoimune, eu me vejo necessitado do visco-álbum. Já utilizei bastante injeções, na verdade até como paciente zero, eu falo isso muito para os meus pacientes. Eu tenho a teoria de que sempre, ainda mais falando de terapias naturais, o que eu vou oferecer para o meu paciente, para eu aprender de maneira mais profunda, eu estudo, eu testo em mim, eu testo em meus parentes, eu estudo mais, depois esse produto chega no meu consultório. No caso do visco-álbum, eu tive até argumentos pessoais para utilizar. Vários profissionais, tanto na Europa quanto no Brasil, utilizam visco para pacientes com doenças autoimunes.
e no caso da síndrome da fadiga crônica como doença autoimune é uma possibilidade, eu testei várias vezes e vi que realmente ele ajuda principalmente na produção do cortisol, o que melhora bastante a fadiga do paciente com a melhor cortisol melhora a fadiga do paciente com síndrome da fadiga crônica. E quando nós acompanhamos pacientes com Hashimoto, por exemplo, tireoidite Hashimoto, observamos diminuição da titulação dos autoanticorpos. É bem interessante acompanhar. Infelizmente, com relação a esses pacientes com doenças autoimunes, nós não temos evidências robustas para poder trazer para vocês, porém, na prática clínica nós observamos uma melhora importante. Então, por exemplo, paciente com tireoidite Hashimoto, temos marcadores anti-TPO, antiglobulina são os principais e pode existir um FAN positivo. Claro que esse paciente não vai utilizar apenas VIS com álbum, ele vai utilizar, claro que, todo um tratamento fisiológico para melhora da saúde dele. Mas o VIS com álbum, observamos que ele realmente é muito importante. E a titulação desses autoanticorpos ela vai caindo. Então, aqueles anti-TPOs, antiglobulinas altíssimos, a gente observa a negativação de muitos deles, assim como o FAN vai diminuindo. Com relação à necessidade da reposição do hormônio, aí varia bastante. Alguns a gente consegue retirar, mas a maioria se mantém necessitando da reposição do hormônio da tireoide, que aí é um outro assunto bem interessante que a gente aborda lá na plataforma Dose Certa, as formas de reposição de hormônios da tireoide, T4, T4 com T3, extrato de tireoide, padronizado T4, T3, enfim, são várias formas que nós podemos utilizar. E os pacientes com artrite reumatoide também, bem interessante observar que a titulação de anti-CCP, de látex e do FAN, elas vão caindo, principalmente com a utilização do VIS com álbum. O cuidado é, diferente dos pacientes com câncer, os pacientes com doenças autoimunes, eles precisam de doses muito baixinhas do VIS com álbum. O paciente com câncer, ele é anérgico, ele é um sistema imune anérgico, então a gente utiliza doses altas e o sistema imune parece que responde muito mal. O paciente com doença autoimune, pelo contrário, ele tem uma facilidade de chegar na alergia muito grande. Então, doses baixas, por intervalo de tempo maior, com espaços maiores, são indicados. E tomemos mais cuidado, porque ele pode chegar a ter alergia. Então, de visco, eu poderia ficar aqui muito mais tempo trazendo conteúdos para vocês, mas se você achou interessante esse primeiro conteúdo da nossa plataforma Dose Certa, compartilha, dê o like, se inscreva no canal para você receber notificações de que fizemos novos conteúdos. Escreva aqui embaixo se você já tem experiência com o VIS com álbum e lá na plataforma Dose Certa vocês vão aprender sem economia tudo sobre VIS com álbum, suplementação e o que foi importante desse lado complementar para os seus pacientes e, claro, para você como paciente zero. Muito obrigado, até a próxima.